O ex-prefeito da cidade de Tietê, Manuel David Korn, é pré-candidato ao cargo de deputado estadual. E no papo com Ricardo Berkenstadt, Manuel David falou sobre a sua trajetória política, as suas origens e as suas propostas. Recebemos hoje aqui no nosso papo o pré-candidato a deputado estadual. Talvez quando você esteja assistindo o programa ele já seja oficialmente candidato, já que a convenção partidária em seguida, Manuel David, ex-prefeito de Tietê. Tudo bom, Manuel? Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Ricardo. Uma alegria imensa estar novamente aqui no Shalom Brasil e agora tendo o privilégio de ser entrevistado por você. Muito obrigado. Você que é um amigo tão querido de longa data. É verdade. Manuel, deixa eu começar buscando um pouco a tua história. Você é um jovem que foi prefeito, talvez um dos prefeitos mais jovens do estado de São Paulo, seguramente o primeiro prefeito judeu. O que te levou a entrar para a política? Eu sei que você teve uma atuação voluntária na comunidade judaica que precede a isso, é verdade? Exatamente, cara. Na verdade, foi exatamente a oportunidade de ter sido voluntário muito jovem que me possibilitou entender o trabalho, a importância do terceiro setor, a importância das entidades filantrópicas, a importância do trabalho social de uma forma ampla, mas infelizmente também constatar que é paliativo. Ele é extremamente gratificante para nós que praticamos, mas para quem realmente precisa, ele é pontual, ele é momentâneo, ele não resolve definitivamente o problema das pessoas. E eu vi que a política pública era um meio que nós tínhamos efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas que realmente precisam. Só que nós só fazemos essa diferença entrando na política. E decidi ir para Tietê, terra do meu pai, né, a família da minha mãe é toda de São Paulo, família Corques, família Korn. E vocês percebem já o sotaque do interior, né? Korn. Mas ele é paulistano, viu? Sou paulistano, da Vila Mariana, da Aclimação, estudei no Pérez a vida inteira, né? Frequentei o Lago Golda Meir, o atual residencial Albert Einstein, mas na minha época Lago Golda Meir, que lá pude ser voluntário. E daí que Tietê sempre foi muito presente na minha vida, sempre frequentei os finais de semana, férias, e aí acabei indo para Tietê com a experiência que eu adquiri, tanto no terceiro setor, quanto pelo período que eu estive trabalhando na Câmara Municipal de São Paulo como assessor do vereador da capital, me permitiu levar uma bagagem muito diferenciada para a Câmara Municipal de Tietê. E como vereador eu pude fazer um trabalho muito grande, tanto em relação às entidades filantrópicas da cidade, que não tinham apoio nenhum da classe política e não tinham nenhum respaldo, e não sabiam nem sequer como podiam fazer para receber recursos públicos, até a própria legislação municipal, que estava extremamente desatualizada e que a Câmara em si não funcionava de uma maneira efetiva. Então, isso até me alçou ao voo de ser eleito prefeito aos 27 anos, né? O mais jovem prefeito da história de Tietê, e o fato de não ter nenhum dos meus pais políticos, nenhum antepassado meu militando na política, com certeza posso dizer que fui o mais jovem aí de uma boa parte do Brasil. Aqui é a oportunidade também para a gente te fazer alguns questionamentos, é importante que o público saiba. Você fez uma gestão que foi muito elogiada na cidade de Tietê, mas ao mesmo tempo você não conseguiu a reeleição. O que você atribui o fato de não ter conseguido a reeleição neste momento? E também queria aproveitar, já que a gente está falando de Tietê, aquilo que você considera que você deixou como tua marca na cidade. Olha, Ricardo, eu acho que existem duas situações que demonstram que a minha gestão foi extremamente diferenciada. O fato da minha não reeleição foi uma delas. Afinal de contas, eu fiz um governo extremamente técnico, focado em resultados, focado no interesse público e no interesse coletivo. Em nenhum momento eu trabalhei para defender interesses particulares ou interesses que não devem ser defendidos por quem está à frente do poder público. E talvez isso me tenha criado uma certa antipatia, né? A começar do funcionalismo público, por exemplo, que é uma classe que sempre está contra quem está no poder, né? E apesar de ter cumprido inúmeras reivindicações por parte deles, o próprio Estatuto do Funcionalismo Público, que era um compromisso meu de campanha em 2012, e eu efetivamente cumpri, não só fiz o Estatuto, mandei para a Câmara, mas trabalhei pela sua aprovação, mesmo tendo 2/3 dos vereadores contrários à minha gestão. Então, graças a Deus, eu provei com o meu trabalho e a minha não reeleição é mais uma prova disso. E hoje eu falo para você que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque, primeiro, eu pude dedicar mais tempo à minha família, dedicar mais tempo aos meus filhos, que meu segundo filho nasceu no ano passado. Meu pai, que precisava de uma atenção maior devido ao falecimento da minha mãe em 2016. E terceiro, a população de Tietê deu valor para o meu trabalho. Na região, graças a Deus, eu me consolidei como uma liderança. Tanto é que eu serei candidato único
a deputado estadual por toda a nossa região, ali dos municípios vizinhos a Tietê. Você falou agora da candidatura a deputado estadual. O que te leva a querer uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Quais são os seus principais projetos? Quais são as suas principais ideias para, caso eleito, deputado estadual? Bom, Ricardo, eu tive o privilégio de descobrir minha vocação muito cedo. E eu acredito muito na política. Eu me decepciono muito com ela, me decepciono muito com as pessoas que fazem a política, mas eu acredito que se nós não insistirmos nela, nós não iremos contribuir efetivamente para fazer a diferença. Mas eu acredito muito que com o meu trabalho, e como eu já provei como prefeito, você vê, eu fui o único prefeito do Brasil que conseguiu ter os 4 anos do seu mandato com nota máxima de avaliação pela Controladoria Geral da União. Consegui a Santa Casa do Hospital de Tietê. Eu, como deputado estadual, eu vou poder levar essas experiências que eu tive à frente da Prefeitura de Tietê para que elas se repitam em todo o estado. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo e eu tenho atuado em boa parte deles. Tenho uma boa relação, o período que eu estive à frente da Fiesp, na área de relações institucionais e governamentais, eu pude atuar muito na parte de parcerias do Sistema S, do SESI, Senai, Sebrae, em conjunto com os municípios. E muitas das atividades que hoje são corriqueiras, e praticadas pela Fiesp em parceria com os municípios, nasceram em Tietê. O sistema SESI de ensino numa cidade menor de 100 mil habitantes, Tietê foi pioneira. A questão do Atleta do Futuro, que foi um programa inovador, Tietê foi uma das primeiras cidades a participar. Nesse sentido, eu tenho feito um trabalho muito grande de representatividade. Em relação às propostas, eu tenho algumas bandeiras que eu pretendo defender enquanto deputado estadual. A primeira delas é a transparência pública. Como disse, provei que é possível. E a transparência é o melhor meio de se prevenir a corrupção. O segundo ponto é a questão das Santas Casas. As Santas Casas, hospitais filantrópicos, entidades filantrópicas de modo geral, elas são extremamente sobrecarregadas, com grande burocracia e pouquíssimo apoio do poder público. Então eu quero poder efetivamente dar esse apoio e também fazer uma legislação efetiva que possibilite que eles tenham mais apoio. Terceiro ponto, a qualificação profissionalizante, que é um ponto importantíssimo, que eu acompanhei muito de perto, tanto como vereador como prefeito, e que eu vi que o Centro Paula Souza, infelizmente, está totalmente em desacordo com a realidade das cidades menores. O que acontece, Ricardo? O Centro Paula Souza, através das ETECs e FATECs, ela centraliza esses cursos em cidades maiores, e cidades menores ficam reféns das cidades maiores. E o que acontece? Nós estamos vendo cidades com menos de 50 mil habitantes, virando cidades dormitórios, ao longo de todo o estado de São Paulo. Por quê? As pessoas às vezes vêm falar, mas o governo principalmente sempre diz, você tem que primeiro criar a demanda para depois levar a qualificação. Isso é balela. Uma indústria, quando vai se instalar num lugar, a primeira coisa que ela vê é se vai ter mão de obra qualificada disponível para ela contratar. Você só pode ter mão de obra qualificada disponível se tiver uma escola formando anteriormente essa mão de obra. E é exatamente nesse ponto que eu quero trabalhar, na descentralização das ETECs e FATECs pelo Estado de São Paulo e na modernização e na rotatividade dos cursos oferecidos. Um quarto ponto, que é um ponto muito importante da minha administração e que fez uma diferença enorme na qualidade de vida dos habitantes, foi um projeto chamado Justiça Restaurativa. Nós fizemos um trabalho muito efetivo na parte de criar a função do conciliador no dia a dia da população. Então, por exemplo, nas escolas, nós disponibilizamos 2 conciliadores no mínimo por escola, para que qualquer conflito que houvesse entre alunos, entre professor e aluno, entre aluno, pai de aluno e professor, fosse resolvido da melhor maneira possível. Isso deu um upgrade na qualidade de vida da população fantástica. E eu já tenho divulgado muito esse trabalho em vários municípios que são vizinhos ali a Tietê e acabaram vendo esse sucesso e acabaram levando. Eu quero levar esse trabalho para todo o nosso estado de São Paulo. Um quinto ponto, eu acredito que eu tenho obrigação de defender a bandeira da despoluição no Rio Tietê. Nos últimos 25 anos foram gastos 8 bilhões e 400 milhões de reais na despoluição no Rio Tietê. E exatamente por falta de transparência, nós não vimos absolutamente nenhum efeito. O que falta é fiscalização, o que falta é cobrança, e isso nós vamos trabalhar enquanto deputado estadual, para que a legislação seja mais ativa, mas que haja também um envolvimento de todos os municípios ribeirinhos do estado de São Paulo, para que haja um envolvimento de todas as ONGs, entidades filantrópicas. Nós precisamos fazer o dever de casa. Eu acho que antes de poder cobrar
a população efetivamente, da sua responsabilidade, o poder público tem a obrigação de fazer a sua parte. Um sexto ponto é a questão da inclusão das crianças, principalmente as deficientes auditivas, na rede pública de ensino. Você sabe que essa foi uma bandeira que eu incluí na minha pauta depois de iniciada a minha pré-campanha, porque eu visitando em Sorocaba uma entidade filantrópica que eu descobri uma série de situações em que eu vi que é um absurdo, não temos um deputado que defenda essa causa. Só que você sabe que 80% das pessoas que nascem com deficiência auditiva não são alfabetizados, porque não tem um professor adequado nas escolas públicas que possa ensiná-los devidamente. E a sétima bandeira, que é a principal bandeira que nós podemos falar aqui hoje, é efetivamente representar a comunidade judaica na Assembleia Legislativa. Você me conhece muito bem, sabe do orgulho que eu tenho em ser judeu, o quanto eu sempre levanto a bandeira do judaísmo, o quanto, enquanto prefeito, enquanto vereador, sempre defendi a causa de Israel, a comunidade judaica. E nós não temos um representante na Assembleia Legislativa desde 2006. O último deputado estadual foi o deputado Walter Feldman, que em 2006, então, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, se elegeu deputado federal. E desde então nós temos esse buraco, Nós temos uma representatividade grande com o Floriano Pêssaro na Câmara Federal, nós temos uma boa representação na Câmara Municipal através do Daniel Annenberg, mas na Assembleia Legislativa nós não temos ninguém. E o apoio da comunidade judaica para mim é fundamental, Ricardo, porque apesar de eu ter um trabalho muito grande no interior, estar trabalhando em mais de 120 cidades, onde tenho buscado apoio, tenho recebido, é a comunidade judaica que me dará o lastro que eu preciso para poder, inclusive, contribuir para essas outras cidades. A comunidade judaica é fundamental nesse projeto, até para que eu possa ser legitimado como um efetivo representante da comunidade. Nós sabemos aí que existem outras candidaturas, nós respeitamos, acreditamos que todas são potenciais políticos. Tomara a Deus, não precisamos de gente boa na política. E eu não tenho dúvida que todos que estão se colocando à disposição pela comunidade judaica são ótimas pessoas. Só que nós não podemos correr o risco também de dividir muito e ficarmos sem ninguém novamente, como nós estamos desde 2006. Então, como fui o único desses pré-candidatos que já foi vereador, já foi prefeito, tem um espaço aí já garantido fora da comunidade judaica, a gente sabe que, infelizmente, a comunidade judaica, por si só, dificilmente ela consegue eleger um deputado, só por conta dela. Se não houver um trabalho externo, se não tiver, mesmo porque divide muito, Então, esse trabalho externo eu tenho que me garanta, mas é importantíssimo que haja essa união em torno desse trabalho e eu posso garantir a toda a nossa comunidade que vocês terão um representante efetivo, que atuará dia a dia defendendo a causa judaica, defendendo a nossa comunidade e defendendo o nosso Estado de Israel. Eu queria agradecer o Manuel Davi, nós temos muito papo ainda para ter, eu acho que depois da eleição, se o Manuel Davi for eleito, assim esperamos, vamos novamente refazer isto, já na Assembleia, poder fazer a entrevista ali, para ouvir mais coisas. Acho que são muitos projetos, é muita coisa boa, então, Manuel, muito obrigado, boa sorte nesse processo eleitoral e que você possa ser eleito, assim como os demais candidatos que você citou da comunidade judaica também. Obrigado. Obrigado, Ricardo, obrigado a essa oportunidade maravilhosa do Shalom Brasil. Obrigadão.